elementos químicos e tabela periódica, né? Estrutura atômica e tabela periódica. Não tem como estudar um sem estudar outro. Então agora eu vou corrigir dos exercícios, né? Eu vou falar para vocês, pessoal, agora dos íons. Muito comum, alguns já devem ter ouvido falar, né? O que são os íons? Íons são átomos, na verdade, de elementos químicos que apresentam uma carga. Agora eles vão deixar de ser neutros, como eu falei que eles são inicialmente, né? E agora eles têm carga. Eles podem ter uma carga positiva no final ou negativa. Então, íons podem ser dois tipos, carga positiva ou negativa. Os ânions são íons negativos. E se eles são íons negativos, significa que a quantidade de elétrons que ele tem, que é a partícula de carga negativa, é maior do que a quantidade de prótons, que é a partícula com carga positiva. Então, inicialmente, eles têm a mesma quantidade dessas duas partículas. Tá? Por exemplo, ele tem 5 prótons, tem 5 nêutrons também. Então, essas cargas se anulam e fica zero. Um ânion é quando o elemento químico tem mais elétrons do que prótons. Aí ele fica com carga negativa, tá bom? Que é a carga do elétron. Existem também os cátions. Os cátions são os íons positivos, que é o contrário dos ânions. Os cátions apresentam mais prótons do que elétrons, tá? Mais prótons, que é a partícula de carga positiva, do que elétrons. Então, olha só, um exemplo, tá? Deixa eu botar aqui do ladinho. Um exemplo de um ânion é o ânion do elemento cloro, tá? O elemento cloro, ele tá lá na tabela periódica, ele tem número atômico 17. O íon, o ânion do cloro, que apresenta carga negativa, né? Ele não está num outro lugar da tabela periódica. O cloro, ele está num único lugar da tabela periódica. Isso aqui, esse ânion, significa que ele recebeu um elétron. Todo ânion que tem carga negativa, ele tinha inicialmente a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons e ele recebe elétrons. Aqui, no caso, tem uma carga negativa só, porque só tem um símbolo de menos. Vocês vão ver, se ele tem duas cargas negativas ou três, vai aparecer aqui 2 menos, 3 menos, tá? Como eu vou mostrar adiante. Então, a diferença é essa. Inicialmente, ele tem 17 elétrons e ganha um elétron. Portanto, quantos elétrons tem o ânion do cloro? Né? Esse ânion Cl-. Ele tem os 17 que já tinha inicialmente, mais 1. Então, ele tem 18. E os cátions, esse exemplo é o cátion do cálcio, que é o Ca, né? Ele tem duas cargas positivas. Então, ó, cátion, duas positivas. Aqui, pessoal, um cátion significa que ele perdeu elétrons. E por isso, agora a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Então, por exemplo, no cálcio, né? O cálcio, ele tem número atômico 20. Então, a quantidade de prótons que ele tem é 20. Consequentemente, a de elétrons é 20 também, tá? Neutro, ele é neutro. O cátion aqui, Ca2+, significa que ele perdeu 2 elétrons dos 20. Então, agora ele tem 18 elétrons. Mas a quantidade de prótons dele é a mesma que é 20. Então, percebe que ele tem 2 prótons a mais, ó. Então, ele tem duas cargas positivas a mais. E aqui elas estão, 2+. Muito importante, e é bom que fique claro para vocês, que quando falamos em íons, ânions ou cátions, nós estamos falando de, no caso de ânion, ganhou elétron, e no caso de cátion, perdeu elétron. Em nenhum momento, não importa que o cátion tenha carga positiva, nós não estamos falando em ganho de próton ou perda de próton. Por quê? Porque o próton está lá dentro do núcleo. Quem assistiu a videoaula anterior vai entender do que eu estou falando. Nós falamos de reações nucleares, né?
Então, o próton está lá dentro do núcleo e eu disse que ele é a identidade de um elemento químico. Se esse elemento perder um próton ou ganhar um próton, por exemplo, para formar o cátion, né, o que não é verdade, ele deixa de ser aquele elemento químico, ele se torna outro elemento químico, tá? Então, se um elemento químico ganhar próton ou perder próton, ele deixa de ser o que ele é, ele não tem mais aquele mesmo símbolo, ele deixa de ser cálcio e passa a ser um outro elemento, tá? Ou ele deixa de ser hidrogênio e passa a ser hélio. Agora, quando falamos de íons, ânions e cátions, não é disso que estamos falando. Estamos falando apenas de um mesmo elemento químico que perdeu elétrons ou ganhou, tá? Esse princípio que eu estou falando agora, pessoal, embora a gente ainda vai estudar a tabela periódica, né, mais a fundo antes de entrar no próximo tema, mas o que eu estou falando aqui para vocês, ele tem tudo a ver com as ligações químicas, o porquê que os elementos químicos se ligam uns aos outros, tá? Então aqui eu coloquei nesse slide para vocês verem aonde estão os íons, porque para ser bem sincera para vocês, na natureza existem muito mais íons dos elementos químicos do que os elementos químicos neutros, tá? Existem muito mais. Então esse aqui, ó, esse primeiro o rótulo, foi tirado de um rótulo de uma água mineral. Vocês podem, se vocês estiverem em casa, podem dar uma olhada, né? Ó, então olha só, cálcio. O cálcio lá na tabela periódica é o Ca. Mas aqui, ó, praticamente todos os elementos químicos que estão aqui, eles estão na forma de íons na água mineral. Que esses são os sais minerais. Os sais minerais, eles são íons, tá? Então, o cálcio, ele está nessa forma, aqui lá na água mineral, um cátion com 2 cargas, o magnésio, um cátion com 2 cargas, ó, o sódio e o potássio, símbolo do sódio é Na, símbolo do potássio é K, isso tudo tá lá na tabela periódica, né? Então, eles são cátions também, com uma carga positiva só, olha só. Então, aqui, quando tem 2 cargas, vai aparecer o 2. Uma carga positiva, aparece só o sinalzinho. O cloreto, que é na verdade um ânion, tem uma carga negativa, né? O ânion do elemento cloro. Às vezes existem os nomes para os ânions, principalmente para os ânions mais do que para os cátions, existe um nome diferente. Então, olha só, o ânion do cloro a gente chama de cloreto. Isso vocês não precisam saber agora, tá? Mas só importa saber que esse é um elemento cloro que ganhou um elétron. É isso que vocês têm que saber agora. Ó, o flúor, ele se chama fluoreto, que é um elemento, o átomo do elemento flúor que ganhou um elétron. Bário, bário tá aqui, ó, essa flecha aqui, Ba, ele é um cátion, cátion 2+, tá? Enfim. Então, aqui, ó, é um outro. Se eu não me engano, isso aqui eu peguei na internet, mas se eu não me engano deve ser de leite em pó, né? Tem o sódio, tem o cálcio. Essa parte de proteínas, carboidratos, isso aí não. Isso aí são moléculas, né, mais complexas que a gente vê mais adiante. Até as vitaminas também, vitamina A, vitamina D. Mas aqui, ó, sódio, cálcio e zinco. Então, o sódio e o cálcio já estava aqui, ó, sódio, cálcio. O zinco, como um sal mineral, né, presente nos alimentos, essencial, né, pro organismo, ele é um cátion com 2 cargas. Tá? Então, vocês podem observar isso, e isso é só para ilustrar como na natureza e naquilo que nós consumimos, né, os elementos químicos, a maior parte deles está na forma de ânions ou cátions, né, enfim, de íons.